Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês como pintar esse risco, tá? Que também faz parte da apostila. Então, essa semana eu vou estar vindo com os riscos da apostila que faltam, certo? Então, para o fundo eu vou estar utilizando aqui o amarelo limão e para o chão eu vou estar utilizando o verde bandeira, certo? Olha só, lembrando que eu estou utilizando aqui um tecido em Oxford, tá? Não é o tecido de algodão. Então, para as rosas, eu vou estar utilizando essas seguintes cores aqui, que é a mora e a cor. Deixa eu ver aqui, gente, que eu esqueci. A cor pitaia, certo? Amora e pitaia e a cor violeta cobalto e lilás, certo? Para as folhas, eu vou estar utilizando o verde bandeira, o verde musgo e o branco. Para a gente fazer aqui o efeito do jarro, tá? Do vaso de barro, eu vou estar utilizando as cores telha, tijolo e pode ser marrom ou terra queimada, certo? Então, eu vou estar utilizando terra queimada. Ó, essa cor aqui é o marrom, tá? Essa cor mais escura aqui, ó, essa. Mas aí eu vou estar utilizando o terra queimada, certo? Para ficar um pouco mais escuro. Mas se vocês não tiverem o terra queimada, pode ser o marrom, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui primeiro o fundo, certo? Tudo que está por trás. Então, primeiro eu faço o fundo e o chão. Então, o fundo eu vou estar fazendo com o pincel pituá e a cor amarelo limão, certo? Se eu quiser fazer uma profundidade, eu posso com as seguintes cores: ou o verde folha, o verde musgo, ou até mesmo o verde bandeira, certo? Em alguns pontos, tá? Para a gente conseguir um pouquinho mais de profundidade. Então, com o pincel pituá, eu sempre começo dos cantos e vou espalhando para fora, certo? Lembrando que não utilizei nem clareador, nem diluente, nada disso, tá? O pincel está sequinho, eu peguei a minha tinta, tirando o excesso sempre. Olha só, pessoal, sempre eu começo aqui de dentro e vou puxando para fora com o pincel pituá, certo? Se vocês não tiverem o pincel pituá, não tem problema. Se quiser utilizar outro tom de fundo, também fica a critério de vocês, certo? Então, as cores de fundo, de chão, vai de acordo com as cores que vocês queiram utilizar, ok? Então, olha só. Eu acabei, quando eu fui riscar, eu acabei dando uma entortada aqui no risco, certo? Só que eu vou consertar, como a minha tinta, ela é mais escura, e dá para cobrir o risco, então eu consigo cobrir esse risco e deixar ele uniforme, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Vou aproveitar e vou cobrir esse risco aqui para que ele fique certinho, tá bom? Então, não tem problema, não vai aparecer o risco aqui, pois o verde bandeira ele é bem escuro. Meninas, tá acontecendo, né? É um caso muito sério no Brasil, todo mundo só fala nisso, quer dizer, no mundo inteiro, né, gente? Então, vamos se cuidar, tá bom? Todas as vocês, né? Todos nós vamos se cuidar, tá bom? Esse tal de coronavírus aí veio pra abalar o mundo inteiro, né, gente? Mas vamos ficar em casa, pintar bastante, né? E é isso aí. Ó, com verde bandeira, eu venho fazendo aqui o chão, tá? Pode ser também outra cor, pode ser siena natural, pode ser a cor chocolate, cinza, enfim, gente, o fundo pode ser verde musgo, verde pinheiro, verde oliva, tá? O fundo vai depender da composição que vocês queiram fazer, certo? Então, aqui, ó, super simples, tá? Sempre com o pincel, de preferência assim, ó, em pezinho, tá bom? E vai fazendo aqui, ó. Movimentos de vai e volta. E assim a gente vai esfumaçando e fazendo aqui todo o processo, certo? Aí agora a gente vai fazer a parte do vaso aqui, tá? Da planta. Com as cores que eu já falei pra vocês, né?
que é a cor telha, a cor tijolo, e vocês podem usar ou marrom ou terra queimada. Ó, eu vou utilizar o terra queimada, certo? Ó, essa aqui é o terra queimada, que é mais escuro, a cor telha e a cor tijolo, certo? Vocês podem substituir por outras cores, tá, meninas? Vai depender de vocês, tá? Essa cor aqui é a cor mais clara, que eu vou começar por ela aqui, que eu vou marcando essa área aqui, tá? Então, essa cor mais clara é a cor... Se vocês não tiver a cor telha ou tijolo, quer dizer, essa cor mais clara é a cor tijolo, tá? Então, se vocês não tiver tijolo, vocês podem substituir pela cor cenoura. Ela é um pouco parecido o tom, certo? E a cor telha é essa cor aqui intermediária, certo? Que eu peguei agora, um pouquinho mais escura, ó. Essa é a cor telha. E a cor mais clara é a cor tijolo. Certo? Vocês podem substituir por siena natural, ocre ouro, camurça, mostarda, tá? Até mesmo o amarelo pele. Amarelo pele, chocolate. Vocês podem combinar assim, amarelo pele, chocolate e marrom, ou terra queimada, ou rústico, entendeu? Vocês vão pegando aí 3 cores na mesma escala de tons, tá? E vai fazendo, tá? Que vai dar super certo. Contanto que seja assim, meninas, ó. Observe as cores que eu estou utilizando, tá? Sempre no mesmo tom, certo? Aí agora eu vou preencher aqui essa parte. Aí depois é que eu venho escurecendo com a cor terra queimada, tá bom? Ah, lembrando que o tamanho do risco, gente, é só uma amostrinha, então eu não vou passar as medidas para vocês, por conta que é só uma amostrinha, não tô fazendo para vender, certo? É só para gravar para vocês, tá bom? Então, eu não posso dar medidas, tá? Mas vocês imprimem aí o tamanho que vocês mais estão acostumados a pintar, ou vocês até com a própria régua, vocês medem aí mais ou menos o tamanho do tecido, vê aonde vocês querem centralizar e depois imprime. Se vocês não têm impressora, manda alguém imprimir para vocês e já fala as medidas certinha, que aí vai ficar bem melhor de vocês imprimir, tá? Olha só, com a cor terra queimada, pode ser também o rústico, tá? Ou até mesmo sépia, é um pouquinho mais escuro, certo? Enfim, a cor que vocês preferirem, tá? Cor marrom, uma cor que seja mais escura. Ó, e esfumaço, tá? Toda vez que eu sempre vou fazendo por partes, para que a minha tinta ela não venha secar, tá bom? Então, vocês também faz o mesmo. Vai fazendo ali por partes, para que não venha secar, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal aqui embaixo se você não for inscrito. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio, pela companhia e por sempre estar compartilhando os meus trabalhos. Um grande abraço a todos vocês, tá? Muito, muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe a todos nós, tá? Então é isso, gente, ó. A gente vai colocando aqui, ó, próximo do risco, certo? E esfumaço, tá bom? Olha só. Então, vocês podem reproduzir esse mesmo jarrinho. Tem outros riscos bem parecidos com esses, tá? Aí na internet, vocês podem pegar essas cores e reproduzir outros riscos aí, gente. Tem um aplicativo que chama Pinterest. Ele é maravilhoso. Tem muito risco, muita coisa linda. E, tipo, fácil de fazer, sabe? E também tem risco parecido com esse aqui, tá? Então, vocês encontram lá facilmente. Olha só. Agora, com o branco, eu venho iluminando, pois a minha tinta ela está úmida, então facilita bastante, certo? Começo aqui do meio e vou puxando aqui para as laterais, ok?
Então, ó, quando é no tecido de algodão, vocês vão perceber que é bem mais fácil de fazer esse processo, tá? Porque o tecido de Oxford, então, é um pouquinho mais complicado, porque ele já fica logo marcado. Mas no tecido de algodão, ele fica bem mais fácil de a gente esfumaçar, tá? Como eu tô sem tecido aqui, certo? Então, eu tô fazendo um tecido de Oxford que eu tinha aqui um retalhozinho. Aí eu tô fazendo com ele. Então, eu tô imprimindo pequenos riscos para que dê para colocar pelo menos uns 4 ou 5 num pano só. Para mim conseguir gravar para vocês, tá? Ó, com a cotelha, eu venho, começo aqui de baixo, certo? Espero que dê para vocês entenderem, conseguir reproduzir, tá? Super fácil, meninas, não é difícil. É só vocês prestarem atenção, tá? Nas cores aqui onde a gente tá colocando, certo? E depois é que eu vou trabalhar logo com a cor telha e com a cor tijolo, para depois eu vir com a cor terra queimada, certo? Mas não tem dificuldade não, meninas, é super simples. Só vim preenchendo com cuidado, tá bom? E esfumaçando bem. Olha só. É só preencher mesmo, tá? Sem dificuldade nenhuma. Eu vou deixando um espaçozinho no meio sem pintar, porque a gente vai vir com a cor tijolo, certo? Olha só. Tem até uma luz aqui atrapalhando e eu nem vi, né? Mas depois eu tirei, tentei tirar para ficar melhor a visualização para vocês, tá, meninas? Olha só, com a cor mais clara aqui, eu termino de preencher essa parte, pois aqui tem luz, certo? Do outro lado tem sombra, então fica um pouquinho mais escuro. Então, aqui recebe um pouquinho mais de luz, então eu começo aqui para ficar mais claro, certo? E vou preenchendo todo o restante aqui que falta. Com a cor tijolo, certo? Olha só. E vou preenchendo. Como meu pincel é pequeno, então demora um pouquinho mais para preencher, tá? Mas eu vou fazendo assim aos poucos, tá bom? Depois eu vou consertar. Se ficou marcado, eu vou ajustar os tons, certo? Que ainda vou vir com a cor terra queimada, ainda vou vir com o branco, então a gente vai ajustando aos poucos e depois eu venho com o pincel pituar e tiro toda a marcação antes de vir com o branco, certo? Ó, aqui embaixo tem sombra, então eu venho com a cor terra queimada e esfumaço, certo? Aqui pode ser movimentos circulares, ó, contanto que a gente una as cores, que elas não fiquem separadas uma da outra, tá? Uma cor ela tem que entrar dentro da outra e fazer essa composição, esse degradê de cores, certo? Do mais escuro para o mais claro, unindo as cores, tá? Ó, esfumaçando bem, ó, perceba o quanto eu trabalho com o pincel, meninas. Não é simplesmente coloquei a tinta e deixei pra lá, certo? Porque aí vai ficar marcado, ó. Eu coloco a tinta e esfumaço imediatamente. Minhas tintas estão úmidas, então isso facilita bastante, certo? Quando a gente vem com a cor mais escura, a gente cria o quê?
profundidade, cria sombra, cria o quê? Aquele efeito de realismo, né? Vamos dizer assim, de que ali está tendo sombra, de que ali está havendo o quê? Uma profundidade, que a gente vai conseguir enxergar todas as partes ali, certo? Então, quando a gente vem com a cor mais escura, é para a gente conseguir esse efeito, tá bom? Do mais escuro, que é onde está fazendo sombra, para o mais claro, que é onde tem luz. A luz a gente consegue o reflexo com branco, tá? Pode ser também com outras cores, um tom mais claro do que o que a gente está utilizando. Mas eu gosto de trabalhar com branco, certo? Então, eu sempre faço a luz com branco, tá? Então, se você já está acostumado a pintar de outra forma, aí você pinta do seu jeitinho, tá bom? Porque cada artesão tem o seu jeito de pintar. A gente vê as dicas, vê as cores e vai fazer ali do nosso jeitinho, tá? Então, é só pegar o guia de cores, ver ali o passo a passo e reproduzir da sua maneira, tá bom? Então, se você gostou, deixa o like, não esquece, tá? Muito obrigado pela companhia de sempre. Um grande abraço a todos vocês, tá? E temos vídeos, vai ter vídeo aqui hoje, sexta-feira, tá? Dia 20 de 2018, dia 20 de março de 2018, amanhã no sábado e no domingo para a gente finalizar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do risco de hoje, tá? Então, a gente finaliza aqui com o branco, porque nessa parte ele tem mais luz, tá bom? E esfumaço. Não precisa deixar aquele branco chapado, tá bom? Só para fazer aqui uma luz, tá? Aí eu vou limpar o pincel e vou dar profundidade aqui mais um pouquinho com a cor terra queimada, certo? Como meu pincel está sujo de branco, então eu venho, limpo o pincel e venho com a cor terra queimada para mim conseguir mais profundidade, tá? Para que ele fique um pouquinho mais escuro em algumas partes, ok? Aí, quando secar, se preciso for, a gente ajusta novamente, tanto o branco quanto a cor mais escura. Então, eu só vou ver o efeito, tá? Após a secagem, tá bom? O efeito que eu quero. Mas aí, depois a gente vai dando os retoques finais, tá? Isso só depois que secar. Então, a gente precisa retocar a rosa e a gente vê se precisa retocar o vaso aqui, tá? Se vocês quiserem utilizar um pincel de número 8, número 10, número 6, vai depender do tamanho do seu risco, certo? Então, isso depende muito. Olha só, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o like. Grande abraço a todos vocês.